Olá, gente! A aula de hoje trata de AVC. Como o assunto acidente vascular cerebral é muito extenso, tanto que nós vamos partir em dois módulos, dois submódulos, vamos falar só de AVC isquêmico. Sabemos que temos o AVC isquêmico e hemorrágico, mas nós vamos só tratar do AVC isquêmico, que é onde o clínico mais tem o que fazer, né? Porque no AVC hemorrágico, muitas vezes não temos, além de controlar a pressão e dar suporte, não tem muito o que fazer. Já o AVC isquêmico, o neuroclínico, o clínico geral, ele consegue entrar mais para ajudar e para evitar maiores sequelas. Voltando aqui, temos as rupturas de aneurisma cerebral, provocando o que chamamos de hemorragia subaracnoide, que também não vamos tratar disso. Se não me engano, isso o Clauder dá essa aula. Temos as malformações arteriovenosas, temos as ateromatoses ou obstrução de artérias intracranianas ou cervicais, principalmente de carótidas. Temos as vasculites, no qual podemos ter inflamações tanto das veias quanto das artérias, mas a gente trata mais as artérias porque dão mais repercussão clínica. Então, como eu disse no início, nós vamos tratar somente do AVC isquêmico. Bom, o AVC, de um modo geral, é uma das maiores causas de morte e sequela neurológica no mundo industrializado. Quando agrupado dentro das causas circulatórias, são em todo o mundo a segunda maior causa de óbitos. Quando a gente fala mundo industrializado, a gente está falando da maioria dos países em desenvolvimento, os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, que vivem mais de agricultura, que são mais pobres. Em primeiro lugar, nós vamos ter as doenças infecciosas, infecto-contagiosas. Então, eles morrem antes de ter tempo de ter um AVC. Bom, tem uma variação na mortalidade, a gente vê isso, uma ocorrência maior nos países, como disse, não desenvolvidos ou em desenvolvimento, tá? E 1/3 dos AVCs acontecem em pessoas economicamente ativas. Bom, qual a importância dessa informação? A importância é que nós temos que atuar na prevenção, porque senão nós tiramos um paciente, para cada paciente que fica inabilitado para trabalhar, nós tiramos outra pessoa que é o cuidador desse paciente. Então, nós tiramos 2 pessoas de uma mesma família, no mínimo. Segundo a tabela do DataSUS, quase 10% de todas as mortes no Brasil em 2017 foram por AVC. E a tendência é que haja um impacto maior nos próximos anos, porque a população está envelhecendo, e um fator de risco importante para a ocorrência de AVC é a idade. Existe uma alta mortalidade nos primeiros 30 dias após o AVC. O óbito na fase aguda está diretamente relacionado à gravidade da lesão e pode chegar até quase metade, 40% ao final do primeiro ano pós o ictus. Nós chamamos de ictus o momento do AVC. Nós chamamos de ictus vascular. A maioria dos pacientes hoje consegue sobreviver à fase aguda devido aos recursos que nós adquirimos na medicina moderna. Mas daqueles pacientes que ficam com déficit neurológico, a maioria precisa de uma reabilitação, fisioterapia, fono, bloqueio muscular, terapia ocupacional, além do suporte psicológico. 75% desses pacientes não retornarão ao seu trabalho e 30% vão precisar de auxílio para caminhar. Porque a gente percebe que isso acontece mais na população de mais baixa renda. São as pessoas que precisam trabalhar mais com a parte física. Então temos fatores de risco, os não modificados, que é a idade, não tem como desfazer da idade. O sexo é mais comum nos homens, na raça, negros,
e presença de histórico familiar, seja materno ou paterno. Temos os riscos, os fatores de risco modificáveis, hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, presença de doença cardiovascular prévia, por exemplo, fibrilação atrial, ateromatose carotídea, obesidade, tabagismo, ingestão abusiva de álcool, vida sedentária e uso de anticoncepcionais. Aqui nós temos os principais fatores de risco para o AVC. Se a gente observar, os fatores de risco são os mesmos das doenças coronarianas, só que a ordem para o risco de AVC ela é diferente. Então, o principal fator de risco é a hipertensão arterial. Em segundo lugar, é o sedentarismo. Pasmem, é o sedentarismo. O terceiro é a dieta mal realizada, é uma alimentação não saudável. Em quarto lugar, temos a hipercolesterolemia. Os triglicerídeos são fator de risco, mas são fator de risco fraco. Obesidade. Em sexto lugar, o tabagismo. O sétimo, a ingestão abusiva de álcool. 8, concomitância de problemas cardiológicos, por exemplo, arritmias. Em nono lugar, o diabetes. E em décimo lugar, o estresse e a depressão. Então, prestem atenção que a gente sempre acha que o tabagismo e o alcoolismo estão em primeiro lugar. Não estão. Em primeiro lugar está a hipertensão e o sedentarismo. Então, com base nesses dados, a OMS resolveu fazer uma campanha que vai até 2022 para reduzir o índice a incidência de AVC. Então, parar o uso de tabaco, diminuir o índice de sedentarismo entre a população, dietas não saudáveis e uso abusivo de álcool. Vocês olham aqui o bulbo e a ponte, e aí vocês veem duas artérias formando uma. Essas duas artérias que formam uma são as artérias vertebrais, que formam a artéria basilar. A artéria basilar, lá no topo dela, ela se bifurca e ela forma as cerebrais posteriores. E as cerebrais posteriores se comunicam ali na frente com as carótidas, através das artérias comunicantes posteriores. Aqui você tem. E aí a carótida, quando ela termina, a carótida interna, quando termina, ela forma um ramo que desvia para trás, faz um desvio para posterior, que é a cerebral média, e outro ramo que segue para a parte superior, que é a artéria cerebral anterior. Ok? Então é importante. De novo, a figurinha do polígono de Willis, de baixo para cima. Vocês veem duas artérias maiores, formando uma só. Então, são as duas vertebrais se unindo para formar a artéria basilar. E a artéria basilar, antes de ela acabar, ela emite dois ramos, um para cada lado, que são as artérias cerebrais posteriores. E comunicando as cerebrais posteriores à carótida, vocês têm as artérias comunicantes posteriores. E a carótida, ela forma as cerebrais médias e as cerebrais anteriores. Olhando lá para baixo de novo, olha as vertebrais formando a basilar, e vocês observam que tem duas artériazinhas maiores, sem ser as cerebrais posteriores, que são as cerebelares. Então, nós temos a cerebelar inferior e a cerebelar artéria cerebelar póstero superior, ok? Então, temos aqui os principais territórios cerebrais. Parece que é chato, gente. É um pouquinho chato, mas é importante vocês estudarem a irrigação do cérebro, as principais artérias. Eu vou dizer para vocês que é mais fácil do que você decorar a irrigação do coração, porque basicamente aquilo ali, de novo, as duas vertebrais formando a basilar dividindo em duas cerebrais posteriores. Comunicando as duas cerebrais posteriores com as carótidas internas, nós temos as comunicantes posteriores. E as carótidas internas, quando elas terminam, elas vão se dividir em cerebrais médias e cerebrais anteriores, entendeu? Não é difícil.
E aí, nós vamos dividir essa circulação cerebral em anterior e posterior. Então, dessa anterior, eu quero que vocês fixem bem a cerebral anterior e a cerebral média. E da circulação posterior, vocês vão guardar bem as artérias vertebrais e a artéria basilar. Por que é importante? Porque se você tem uma oclusão da cerebral anterior, que é raro, por quê? Quando você tem um êmbolo, ou um êmbolo tanto cardíaco quanto de um ateroma, o mais comum é você ocluir a cerebral média, pela própria anatomia. É mais raro você ocluir a cerebral anterior. Não é impossível, acontece, tá? Mas é mais raro. Então, qual é o quadro clínico da oclusão de uma cerebral anterior? Paralisia e alteração da sensibilidade do membro inferior contralateral. E alterações vesicais. Poxa, mas vocês vão perguntar assim, mas por que da perna contralateral? Por que ele poupa o braço? Porque pelo seguinte, esse aqui é um exemplo de um AVC com transformação hemorrágica de cerebral anterior. Então você vê que o lobo frontal dele está comprometido, o lobo frontal esquerdo na ressonância. Embaixo você tem uma oclusão raríssima, que é das duas cerebrais anteriores. Então você tem uma isquemia de ambos territórios da cerebral anterior. E por que, novamente voltando, por que dá sintoma na perna? Porque o homúnculo de Penfield, vocês vão ver que bem na parte mediana, na parte entre os dois hemisférios, você tem um controle da perna e tem um controle da genitália e da bexiga. Olha à sua esquerda essa figura. Então você vê que tem um tronco, aí tem uma perna, e lá embaixo essa coisinha são os grandes lábios, né? Não parece, mas parece uma língua, mas são os grandes lábios, a língua está do outro lado. Então, quando você tem uma isquemia dessa área, você vai ter uma paresia da perna contralateral.